Boa noite. Tá faltando um minuto, é isso, pra gente começar a live? Nós hoje vamos falar o penúltimo dia sobre a Páscoa e amanhã, sábado, às 18h30, estaremos encerrando essa questão da Páscoa, falando sobre a crucificação de Jesus Cristo quando ele morre. E aí nós vamos terminar amanhã falando da ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. Então hoje nós vamos falar da negação, da traição e da morte de Jesus. Vamos procurar ser bem enxutos para que a gente possa fazer de uma forma que não faça você ficar muito tempo, porque quando a gente faz live, se demorar muito, a pessoa cansa, né? A gente sabe disso. Então vamos pedir a Deus para abençoar você, abençoar sua família, abençoar a sua casa, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da sua casa, protegendo seus filhos, seus pais, protegendo seus irmãos, protegendo seus amigos, protegendo sua família, enfim, que Deus possa cuidar de você. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos, hoje nós podíamos falar de outros evangelhos, mas nós vamos falar do evangelho de Mateus, e depois vamos usar Marcos, vamos usar João, para a gente ter uma orientação do que é a traição que fizeram com Jesus, do que é a negação que fizeram com Jesus, e a morte ingrata, injusta, que também outorgaram a Jesus. Amados e queridos, a gente vê em Marcos 14:32, eu não vou abrir, mas diz que Jesus Cristo ele foi orar no jardim. Sabe, ontem nós não falamos do templo, agora ele foi orar no jardim. Ele saiu de lá e foi orar. Chama Getsemane o jardim. E ele indo para o jardim, ele falou para os seus 12 discípulos, esperai aqui. E aí ele chamou Pedro, Tiago e João para subirem com ele, para irem para o lugar mais afastado, para eles orarem juntos. Então, eles foram orar juntos, os 4, para a oração. E Jesus Cristo deixou os 3 num local antes, e ele avançou alguns outros metros para orar também. E ele falou para os 3, Pedro, Tiago e João: vocês fiquem orando e vigiando, porque eu vou mais para frente para orar também. E aí Jesus Cristo foi orar com eles. E Jesus Cristo estava com uma sensação, diz a Bíblia, Jesus sentiu várias sensações. Ele sentiu sensação de pavor, ele sentiu sensação de angústia, ele sentiu sensação de alma triste, ele sentiu sensação de tristeza de morte, ele sentiu sensação de todas essas coisas. E a hora que ele estava sofrendo sangue, ele pegou naquele momento de sensação terrível. Você já deve ter tido alguma sensação de tristeza. Imagine Jesus somando todas essas sensações. Aí Jesus Cristo, ele ora ao Pai. Olha só, o que a gente aprende com Jesus? Jesus Cristo orou a Deus para passar aquela dor terrível que ele estava passando. E aí ele falou assim para Deus: tudo é possível, Pai. Para o Senhor tudo é possível. Tira essa sensação ruim de mim. Contudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Faça-se a tua vontade e não a minha. Mas se depender da minha oração e da minha escolha, Senhor, passa de mim que está doendo demais. Aquela hora Jesus Cristo estava com o peso da humanidade toda nas costas. Aquela hora Jesus Cristo estava com o seu pecado.
Aquela hora Jesus Cristo estava com a mazela da sua casa inteira, do seu bairro inteiro, da sua cidade inteira, do seu estado inteiro, do seu país inteiro, da América do Sul inteira, de todos os continentes. Jesus Cristo estava sentindo peso nos ombros dos pecados de todos os homens. Imagina o peso, imagina o que Jesus Cristo estava passando. Ele falava assim: passa de mim esse cadinho doído, Senhor, passa de mim esse cadinho, eu não suporto mais, me poupe dessa hora de dor, de sofrimento. E Jesus sangrava. Aí quando Jesus Cristo fala para Deus, e eu vou parafrasear: Pai, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito, porque se eu não sofrer tudo isso, se eu não morrer, a humanidade se perderá. Então faça o que tem que ser feito. Eu tenho que sofrer a dor de todos? Tem. Então faça o que tem que ser feito. No verso 37 do capítulo 14 de Marcos, Jesus Cristo desce da onde ele estava e reclama com os três. Ele reclama. Jesus Cristo chega para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Jesus falou: eu estou sofrendo tanto ali, vocês dormindo? Vocês têm que orar e vigiar. Aí Jesus Cristo foi para lá de novo. Voltou segunda vez. Eles de novo dormindo. Jesus Cristo reclamou de novo: vocês estão dormindo de novo? Não dá para ficar acordado? Não dá para orar? Vigia aí para mim, eu estou ali sofrendo. E aí ele veio pela terceira vez, estava acontecendo a mesma coisa. Jesus Cristo novamente reclamou com eles: não dá para orar nem um pouco? Como conseguem dormir sabendo que eu estou ali sofrendo? Eu estou aqui na beira do abismo. Mas Jesus Cristo, no fundo, Jesus sabia que os discípulos queriam acompanhá-lo, mas pelo estado físico deles, pela carne, o cansaço, não permitiam estes discípulos verem as últimas coisas. É por isso que Jesus Cristo falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que eu quero falar para você quando Jesus está fazendo isso, muitas vezes Jesus manda a gente orar, e a gente sabe que tem que orar, a gente tem vontade de orar, mas a gente não ora. Por quê? A hora que você começa a orar, você termina no outro dia para falar o amém, já dormiu. Então nós nos valorizamos pouco com Deus. Às vezes nós estamos orando e alguém vem conversar conosco: oh, respeite, eu estou falando com o Pai, eu estou falando com a pessoa mais importante do mundo, eu estou orando a Deus, ninguém pode interceptar a minha oração. Sabe com quem que eu estou falando? Com a pessoa mais importante do mundo. Se chegar o prefeito e quiser falar comigo, vai ter que esperar eu terminar de falar com Deus. Se chegar o meu patrão e quiser falar comigo, vai ter que esperar eu terminar de falar com Deus. É isso que nós precisamos. O espírito quer, mas a carne é fraca. Então, por favor, preste atenção nisso que Jesus Cristo está ensinando. Jesus disse, depois de tudo isso: vamos embora daqui, porque o traidor está se aproximando, Judas está chegando. E já está chegando com Judas, sabe quem que a Bíblia fala? Os sacerdotes, os escribas, os anciãos e um pelotão completo de soldados, tudo armado, com espada, com porrete, com cacete, com cacetete, com escudo. Eles estavam bem armados. E Jesus estava ali vendo aquele alvoroço todo no jardim, que ele estava orando, falando com o Pai, pedindo para passar aquela dor. Aí chegam todas essas pessoas e Jesus ali parado ouvindo, vendo. Aí chega um dos seus amigos, o tesoureiro dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Ele chega e fala: oi, mestre, tudo bem? E dá um beijo em Jesus. É o beijo da traição. É esse Judas que Jesus Cristo estava falando.
Ele vendeu o seu amigo por 30 dinheiros, a Bíblia fala por 30 moedas de prata, ele vendeu por 30 dinheiros, uma mixaria. Amados e queridos irmãos, prenderam Jesus como um salteador, prenderam Jesus como chefe de gangue, prenderam Jesus como chefe de bandidos, prenderam Jesus como revolucionário, prenderam Jesus como um salteador, prenderam Jesus como um conspirador, como um indivíduo rebelde, como um indivíduo que prejudica a sociedade, como um homem escravo, mas foi um santo que estava sendo preso, Jesus Cristo. Amados, vocês acabaram de ver a traição? Vocês viram o pano de fundo? Agora, presta atenção à negação. Que coisa interessante. Aqui nós vimos a traição. Olha a negação. Jesus é preso, não é? Ele foi preso. Judas o traiu. Os seus alunos saem correndo. Vocês lembram que ele falou quando ele sentou na Santa Ceia, ficou conversando com eles e falando que o pastor ia embora e as ovelhas iam ficar dispersas? Pois é, Jesus agora foi preso e Marcos 14:50 diz que os discípulos, pé para quem tem, salve-se quem puder, empreenderam fuga. Olha só a coragem dos alunos de Jesus. E Jesus tinha avisado tanto, tinha ensinado tanto, parou, fez festa para despedir, explicou para eles que eu vou, mas por favor, fiquem firmes. Olha que Jesus foi preso, nós não vimos um amigão lá, salve-se quem puder. O pastor está preso. Pedro viu Jesus. Pedro estava de longe seguindo Jesus. E olha só que situação triste. Pedro viu Jesus ter as vestes rasgadas, porque ele seguia Jesus de longe. Ele viu Jesus recebendo cusparadas, ele viu as pessoas colocando um capô na cabeça de Jesus, colocando um saco na cabeça de Jesus, e Jesus não via nada, Jesus Cristo estava vendado, e Pedro está vendo tudo isso. Jesus nada estava enxergando, mas Pedro estava vendo. E aí, como Jesus não estava enxergando, eles desferiram murros em Jesus. Eles davam pancadas, bofetadas em Jesus. Eles zombavam do amigo que estava distante. Eles escarneciam do amigo de Pedro e Pedro longe. Eles davam na cabeça de Jesus com vara de bambus. Sabe essas varas de pescar? Aquelas varas doem demais. Então eles pegavam aqueles bambus e davam na cabeça de Jesus Cristo. E Jesus com a cabeça vendada. E Pedro seguindo de longe. Pedro foi se aquietar com os inimigos de Jesus. Pedro largou todo mundo, largou os amigos dele. Cada um fugiu para um canto. E Pedro o que fez? Foi esquentar, foi se aquietar no meio, na roda dos inimigos. E ali, Pedro foi visto e alguém falou, uma mocinha falou, você é amigo de Jesus, não é? Olha só a negativa. Não sou, não o conheço, não dizes. E Pedro começou a praguejar, Pedro começou a jurar falando que não conhecia Jesus. Oh, me ajuda aí. Pedro, que eles se reuniam na casa de Pedro. Pedro teve tantos favores, milagres, Pedro viu tudo. E Pedro está fazendo isso, gente. Oh, me ajuda aí, pensa no que está acontecendo. Agora esse Pedro está jurando e falando, eu não conheço esse homem, eu não conheço de quem vocês falam. Me tira dessa lista. Eu não tenho nada a ver com Jesus, eu não tenho nada a ver com ele. É isso que Pedro está falando. Você viu agora dois amigos? O Judas vendeu Jesus. O Pedro está praguejando, está jurando que não conhece Jesus. Ah, me ajuda aí, gente. E aí nós vamos para a morte de Jesus. Terceira coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas os romanos eram os únicos que tinham o poder de decretar a morte, porque era Roma que mandava em tudo.
Então, se o poder romano não aceitasse a decretação de morte, não podia matar. Só que Roma não podia deixar de decretar diante da política que estava por trás de tudo isso. Então Roma, eles preferiram soltar Barrabás, igual todo mundo sabe, e crucificarem Jesus. Crucificação era a morte de bandido, era a morte de gangue, era a morte de pessoas inescrupulosas, era a morte de pessoas párias na sociedade e que faziam mal para a sociedade. A crucificação era a pior morte que tinha. Inclusive Jesus ficou no meio de 2 outros bandidos. Então Jesus Cristo, e Atos capítulo 4, 27 e 28, fala que quem matou Jesus foram os judeus, os romanos, gentios e outras gentes de Israel. Está lá em Atos capítulo 4, 27 e 28. Agora eles estão no lugar da caveira. Agora eles estão no lugar da caveira. Ele e mais 2 desordeiros, Jesus e mais 2 desordeiros, estão pendurados no madeiro. Os transeuntes, as pessoas que passavam perto de onde estava o Gólgota, o lugar da caveira, eles passavam, blasfemavam e zombavam de Jesus. Imagina, Jesus Cristo, os amigos foram embora, ele está sozinho. Apenas as mulheres que vinham de lá passavam perto, ele olhava, não via um amigo nenhum. Todo mundo foi embora, ele está ali crucificado sozinho e os outros zombando, é isso que Jesus passou. Salvou a ti mesmo, salvou os outros, Jesus, eles falavam. Você salvou tanta gente, por que não salva você mesmo? Zombando e desafiando Jesus. E nós sabemos que Jesus Cristo tinha poder de falar cravo, ele tinha esse poder. Mas sabe quem matou Jesus na verdade? Atos 4 fala que foram os judeus, os romanos, os gentios e etc e tal. Mas quem matou Jesus na cruz foi o amor dele, porque ele podia muito bem sair dali se ele quisesse, mas por amor a você, ele passou tudo isso, sofreu tudo isso por amor a você e por mais ninguém. Agora, meus amados, Jesus Cristo está suspirando o último suspiro. Meu Deus, por que me desamparaste? Deus, por que me desamparaste? Jesus falando, só para você ver que Deus abandonou mesmo, porque ele tinha que sofrer o pecado seu. O que nós íamos passar, Jesus foi abandonado pelo Pai, porque me desamparaste. Jesus de fato ficou sem a proteção, sem nada, pagando o preço de fato de réu de morte, pagando de fato o preço que você fez a dívida por Jesus, que eu fiz a dívida por Jesus, e ele chegou e pagou. Porque se Deus o desamparou, é porque ele estava naquele momento sofrendo de fato as agruras de todo o mundo, de toda a face da terra, de todos os pecadores. Não tem um pecador sequer que querendo que Jesus Cristo o salve não seja salvo. Jesus Cristo pagou já está pago. Basta você aceitar e tomar posse de que Jesus Cristo morreu para te salvar. Agora o véu, olha que coisa linda, não tinha o véu, não tinha cortina. Quem entrava no Santo dos Santos não era só o sumo sacerdote. Pois é, aquele véu do templo foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que não teve mão de homem. Foi de cima para baixo, foi Deus que abriu aquele véu. E da agora para frente todo mundo pode entrar na presença de Deus. Todo mundo pode entrar no Santo dos Santos. Por quê? O véu do santuário rasgou. A Bíblia conta que tremeu a terra, fenderam-se as rochas, as mulheres acompanhavam, no entanto, de longe. Amados e queridos, amanhã nós vamos terminar. Amanhã Jesus vai ser sepultado e vai ressuscitar. É o ápice do estudo nosso de segunda até amanhã. Eu gostaria que você convidasse pessoas, mandasse essa live para alguém,
Vamos fazer isso conhecido, vamos fazer a mensagem de Cristo chegar nas pessoas, vamos fazer pessoas encontrarem com Jesus e terem vidas mudadas, vidas transformadas. É isso que eu quero. E eu gostaria que a graça de Jesus seja com você, seja com a sua família, seja com todos nós. Até amanhã. E ó, para você, um abraço de longe, um beijo de longe, um sorriso de longe. Até amanhã às 18h30.